Após o que pareceu uma eternidade, a carruagem finalmente chegou à fortaleza. O homem dentro dela ordenou que abrissem os portões, dizendo que a trouxera. A personagem principal espiou pela janela, e seus olhos cor-de-rosa brilhantes se arregalaram de espanto e surpresa ao ver a imensa fortaleza à sua frente. Os portões da fortaleza do Duque Fênix foram abertos imediatamente. Ela ouvirá que o norte era sempre inverno. Mas, dentro da propriedade, apesar do frio intenso, era surpreendentemente verde, e Yuna ficou até mesmo impressionada com o poder das pedras mágicas. Seu tio lhe disse que aquele era seu novo lar. A partir de hoje, ela seria a esposa do arquiduque. Assim que Yuna desceu da carruagem, as criadas, que estavam ali para recebê-la, começaram a cochichar entre si, sem nem tentar disfarçar. A mão de seu tio pousou no ombro da sobrinha. Ele explicou que os nortenhos podiam ser bem frios com forasteiros. Na ilha Ru, de onde ela vinha, não havia realmente essa coisa de nação, mas ela faria qualquer coisa pelo seu povo. Yuna puxou o capuz para trás e se apresentou com um sorriso. As criadas ficaram imediatamente encantadas com sua beleza. De repente, uma voz masculina ao lado delas exclamou: "É essa que deveria ser minha esposa?" Todos se endireitaram ao ver o Lorde. Lord Tel de Fênix, coberto de sangue, explicou que acabará de voltar de uma caçada. Ele estendeu a mão ensanguentada para a jovem. Assim que se apresentou, a heroína timidamente apertou sua mão, que era surpreendentemente quente e grande. O tom do homem era meio gélido, mas Yuna nem pareceu notar. Do nada, o Lorde soltou uma bomba, nada de cerimônia de casamento oficial. Sim, a protagonista ficou bem surpresa. Tel revelou que já fora casado 3 vezes, e cada esposa ou fugiu ou está empurrando margaridas. Mais tarde, o secretário do Lorde, Ulis, mostrou a ela onde ficaria hospedada. Quartos separados de Tel, e Ulis disse para ela pensar nisso como uma chance de se adaptar ao lugar. O único detalhe é que o quarto dela ficava no sótão da torre, e todos os outros andares estavam completamente vazios. A protagonista ficou agradavelmente chocada e animada ao mesmo tempo. Mal podia acreditar que viveria sozinha num lugar assim. Lord Fênix estava tomando uns drinks em seu escritório. Ulis apareceu e relatou que colocou a garota na Torre Norte, mas o que ele realmente queria saber era porque o chefe estava coberto de sangue, já que não houve caçada, certo? Tel explicou que era algum tipo de aviso. Ele deixou claro que felicidade conjugal não estava nos planos. Agora, ela ficaria quietinha como um rato, trancada no sótão empoeirado. Após ouvir isso, Ulis decidiu chamar David. Com um sorriso sarcástico, o Lorde perguntou se ela chorou ao saber do sótão, mas o conselheiro disse que ela estava sorrindo. Os olhos de Tel se arregalaram, e ele parou de beber, porque isso era a última coisa que esperava ouvir de Ulis. A protagonista estava empolgada. Ficou feliz por ter tanto espaço pessoal. Além disso, graças às pedras mágicas, o quarto era bem quente, e ela até aqueceu as mãos congeladas por alguns minutos. Ela esperava que agora seu povo pudesse viver aquecido também. A rainha da beleza lembrava dos velhos tempos. Seu pai ficou furioso, dizendo que ela não podia se casar com um cara que nunca tinha visto. Mas a ilha estava congelando, e seu povo nunca havia enfrentado um inverno antes, então Yuna já tinha tomado sua decisão. Ru costumava ser só sol e rosas. Mas quando uma onda de frio repentina chegou, todos entraram em pânico. Eles nunca precisaram de pedras mágicas antes. A oferta do imperador, casar com o arquiduque e receber toneladas de pedras mágicas em troca, era a última esperança de Ru. Mas seu pai se mantinha firme, porque Yuna era sua única herdeira. Mesmo assim, a heroína achava que proteger seu povo era exatamente o que uma herdeira deveria fazer. A personagem principal continuava se convencendo de que podia lidar com isso. Ela lembrava a si mesma que tinha o tio dela ao seu lado, e o secretário de Lord Elis parecia ser um cara legal também. De repente, as mãos do Duque surgiram em sua memória. Em Ru, os caçadores eram a classe mais respeitada. Além disso, a protagonista tinha um ano inteiro para viver no sótão. Mas Yuna estava realmente feliz com isso, porque era uma boa oportunidade para conhecer seu marido. Ela tinha a sensação de que eles se dariam bem. A beldade estava tão empolgada que, sem querer, esbarrou numa pedra mágica. Elas começaram a cair, e a jovem entrou em pânico, tentando pegá-las antes que se espatifassem no chão. Mas ela se empolgou demais. Ela caiu contra a porta, que se abriu imediatamente.
A personagem principal deu de cara no chão, então percebeu que provavelmente era algum tipo de passagem secreta que não tinha notado antes. A queda doeu um pouco. De repente, uma voz quis saber o que ela estava fazendo ali. A protagonista ficou atônita ao ver seu marido bem na frente dela, já com roupas limpas e parecendo surpreso. Theo ficou sem palavras por alguns segundos. Yuna tentou explicar que só estava tentando pegar uma pedra. Mas o cara simplesmente não entendia o que havia com essa garota, porque, naquele momento, ela deveria estar no sótão chorando. Em vez disso, ela decidiu se apresentar novamente. A heroína disse que realmente esperava que eles se dessem bem. Por algum motivo, o arquiduque pareceu ver o rosto de sua nova esposa sob uma nova luz, e ele nem conseguia desviar o olhar dela. Ele não entendia por que não a tinha notado de verdade quando se conheceram. Mas ele captou aquele aroma floral imediatamente. Theo imaginou que devia ser o perfume dessa garota linda e começou a observá-la de verdade. Ela era petite e graciosa. Seus cílios eram como penas de pássaro e seus olhos como duas joias preciosas. Foi então que Theo se pegou pensando em coisas estranhas. Ele se repreendeu mentalmente. Theo não podia sentir nada por ela, porque fraqueza não era uma opção. Então, ele não podia se apaixonar por essa garota. Isso significava que precisava se tornar ainda mais frio e duro. O cara decidiu gritar com ela e mandá-la de volta para o sótão. Ele estava prestes a fazer exatamente isso. Mas quando viu Yuna tremendo de frio, ele imediatamente esqueceu tudo o que ia dizer. Em vez disso, Theo perguntou, por que você está vestida tão levemente? Ele percebeu na hora que tinha metido os pés pelas mãos. Essa mensageira da deusa Daphne era supostamente a única pessoa no planeta digna de empunhar seu poder sagrado que abalava a Terra. Mas a verdade é que todos pensavam que ela era só um mito. Ou pelo menos era o que pensavam até alguém descobrir como roubar seu poder. 2 meses atrás, o arquiduque de Fênix perguntou a seu conselheiro mais confiável se essa carta tinha realmente caído em seu colo por pura sorte idiota. Ela falava de uma santa com uma marca vermelha que poderia ser sacrificada em 1 ano. Para tomar o poder da santa, era preciso ter a marca. Theo era o único na família imperial que ainda não tinha a marca. Para a família real, o casamento era um vínculo sagrado de almas, e uma pessoa só recebia a marca exatamente 1 ano após o casamento. A marca durava a vida toda, então escolher um parceiro era uma decisão séria. Mas todas as antigas companheiras do Lorde ou fugiram ou morreram. A terceira esposa em potencial do arquiduque foi devidamente eliminada, e agora os preparativos para receber a marca estavam finalmente completos. Para ser preciso, o imperador cuidou de todas elas. O arquiduque era sobrinho do imperador Bill por parte de mãe. Eles o chamavam de demônio de guerra e uma fera que enlouquecia no campo de batalha, inspirando terror genuíno em todos ao seu redor. Theo enterrou sua mãe aos 15 anos e foi para o campo de batalha pela primeira vez. Desde então, o medo se tornou um luxo que ele não podia se permitir. Se mostrasse fraqueza por um momento sequer, certamente cairia. E com ele, o norte cairia junto com todo o seu povo. Theo enterrou suas emoções ao lado de seus inimigos, mas isso deu errado e seu próprio povo começou a lhe dar ombros frios. Cada uma de suas esposas ou fugiu correndo, arriscando tudo só para escapar do monstro, ou acabou empurrando margaridas. Mas Theo não sentia nada. Ele só deixava o tempo passar, dias virando anos. O conselheiro disse que eles precisavam desesperadamente de um plano porque o imperador não podia ser permitido de simplesmente fazer o que quisesse. Então Theo decidiu se casar com ela. Ulisses ficou furioso, perguntando como ele podia se casar com uma mulher que seria sacrificada em 1 ano. Theo respondeu, com gelo na voz, que o imperador não ousaria tocar nela, mas ele precisava colocar a marca dela nele. O arquiduque estava louco para saber o que o grande imperador diria se a marca realmente aparecesse. E agora lá estava ele, cara a cara com sua nova esposa. Theo se preparou, pronto para assustá-la até o osso. Mas do nada, a jovem perguntou ao Lorde, toda inocente, se ele não estava com frio agora. O Lorde respondeu friamente que não sentia frio. Mas por algum motivo, um olhar de puro deleite se espalhou pelo rosto de Yuna. Ela timidamente desviou o olhar no momento em que percebeu que a roupa do Lorde era um pouco reveladora. E Theo não entendia a reação dela, mas rapidamente percebeu que seu plano estava funcionando. Theo mencionou que, se você cruzasse a ponte, poderia chegar ao seu terraço privado. Se ela quisesse ir a qualquer lugar, tinha que pedir a ele porque não era permitido ir a lugar nenhum sem sua permissão.
Para completar, Theo decidiu intimidá-la. Ele disse, mortalmente sério, que era capaz até de capturar um esquilo branco puro raro. A protagonista ficou chocada ao saber que eram apenas alguns passos do sótão até os aposentos do Lorde. De repente, uma rajada forte de vento soprou. Do nada, Yuna começou a perder o equilíbrio. A mão do homem se estendeu instintivamente. No instante seguinte, a protagonista estava colada ao marido, e seu rosto corou instantaneamente de vermelho pela proximidade. Ela congelou, só olhando para ele. Um rubor fraco também subiu ao rosto de Theo. Essa garota parecia leve como uma pena, e sua silhueta era tão delicada. Ele segurou a mão dela como se estivesse embalando um passarinho. Vossa Graça, sussurrou Yuna. O arquiduque puxou a mão de volta da garota, assumindo que ela simplesmente não suportava seu toque. Suas esposas anteriores praticamente teriam convulsões se ele tocasse nelas. Mas então, do nada, Yuna o agradeceu, ao contrário de suas ex-esposas, seus súditos e soldados inimigos. O arquiduque do norte era, e sempre seria, puro combustível para pesadelos. Mas os olhos de Yuna não mostravam absolutamente nenhum medo. Theo de repente se perguntou, qual era o sentido de tentar parecer assustador? Além disso, Theo poderia dar a essa garota linda qualquer coisa que ela quisesse. Então, se ele oferecesse algo valioso, Yuna não poderia partir. Ele perguntou à heroína se ela precisava de pedras mágicas. Yuna sabia que o arquiduque estava ciente do motivo pelo qual ela se casou com ele, mas provavelmente não gostaria se a protagonista apontasse agora que esse casamento era estritamente um negócio. Então, Yuna disse que ele não precisava entregá-las ainda. Theo ficou surpreso, mas perguntou o que ela queria. Logo ele notou a expressão da jovem mudar, e ela começou a refletir sobre algo depois que ele falou. Era impossível adivinhar quais palavras estavam prestes a sair da boca dela. Talvez ela fosse pedir para voltar para casa. Fosse o que fosse, ela estava prestes a se decepcionar, porque Theo não a deixaria ir a lugar nenhum. Yuna sugeriu que tomassem café da manhã juntos, mas ele, por reflexo, recusou. Quando o significado das palavras dela o atingiu, Theo pediu que ela repetisse o que acabará de dizer. A protagonista, radiante com um sorriso enorme e genuíno, pediu novamente a sua graça para tomar café da manhã com ela. Ela não estava pedindo joias ou dinheiro, apenas um simples café da manhã juntos. Mas Theo ficou perplexo. O que essa coisinha pequena poderia querer para o café da manhã? Ele estava meio tentado a sair para coletar bolotas. De repente, Yuna começou a se desculpar por ter perguntado. O arquiduque ficou em silêncio por tanto tempo que ela simplesmente arriscou. Ela só queria um bate-papo leve durante o café da manhã, uma forma de se conhecerem melhor. E então, pronto. Theo concordou, mas sugeriu que o almoço seria melhor. O conselheiro ficou irritado por ter sido acordado tão cedo. Ele não conseguia entender por que sua graça precisava substituir o chefe da cozinha logo ao amanhecer. Então, Ulis imaginou que era por causa da arquiduquesa. Theo apontou que Yuna agora era sua esposa, o que significava que eles tinham que pelo menos fingir ser um casal às vezes. Ulis supôs que o Lorde estava começando a gostar da garota. Talvez o chefe finalmente começasse a viver uma vida de verdade. O conselheiro decidiu ajudar e sugeriu que o Lorde enviasse o Conde Delian para o Muro Norte para lidar com o problema dos refugiados. Isso levaria uns bons 3 meses, o que significava que Yuna não estaria perto dele o tempo todo. A protagonista ficou totalmente chocada quando seu tio lhe disse que estava sendo enviado ao Muro Norte por ordens de seu marido. Antes de partir, Delian quis conversar sobre algo. Ele perguntou à sobrinha se eles já tinham, selado o acordo. O tio perguntou diretamente se ela já tinha dormido com o arquiduque, e a protagonista apenas corou intensamente. Delian ficou furioso quando descobriu que nada tinha acontecido. Com um rosto como aquele, ela poderia tê-lo levado para a cama há séculos. Ele deveria estar guiando a sobrinha, mas, em vez disso, estava sendo mandado para o Muro Norte por causa de alguns refugiados. Então, ele disse a Yuna que seu marido não gostaria dela se eles ainda não tivessem, você sabe, selado o acordo. Ela precisava seduzi-lo. Como se fosse ontem, Delian sugeriu que sua sobrinha usasse algo ousado, uma roupa que certamente chamaria a atenção. De repente, houve um barulho. Yuna se perguntou o que era aquilo. Seu tio disse para ela lembrar de seu conselho, e, entendendo, a protagonista saiu para o grande terraço. Uma voz próxima mencionou que ela congelaria bem rápido. O arquiduque jogou seu casaco sobre a heroína.
Ele explicou à jovem que, se ela pegasse um resfriado, seria uma dor de cabeça a mais, então precisavam evitar isso. Corando, Yuna agradeceu ao homem, mas o casaco era enorme, então Theo decidiu cortar as mangas com sua espada. A heroína rapidamente respondeu que apenas as enrolaria e que ficaria tudo bem, e que não deveriam estragar algo bonito. Theo mal suprimiu um sorriso e perguntou se ela tinha visto Delian hoje. Yuna assentiu e disse que ele estava partindo a negócios. Mas a verdade era que Theo sabia de tudo o que eles conversaram porque conseguia ouvir tudo perfeitamente do corredor. Ele simplesmente ouviu toda a conversa por acaso. Já que Delian não estava por perto, Theo disse, você pode vir até mim com qualquer problema. Mas, por algum motivo, a garota parecia apenas envergonhada. Delian tinha dito a ela que bastava ser, gentil com ele, e então as pedras mágicas fluiriam diretamente para suas mãos. De repente, o estômago de Yuna soltou um ronco alto. A protagonista imediatamente começou a se desculpar. Ela geralmente sempre tomava café da manhã, mas não pôde hoje, e não comia desde ontem. O rosto de Theo instantaneamente ficou vermelho. Essa garota era simplesmente fofa demais. Pouco depois, o Arquiduque do Norte já estava sentado em seu escritório, cercado por pássaros imaginários, perdido em pensamentos. Seus subordinados não entendiam por que ele estava admirando os próprios dedos. O fisioterapeuta pessoal de Theo, David, estava empolgado porque o chefe finalmente o chamou. Ele costumava ser médico de campo nos velhos tempos. Lá fora, ele aprendeu da maneira mais difícil que feridas emocionais são muito mais difíceis de curar do que as físicas. As feridas de sua graça eram profundas porque o cara era totalmente indiferente a tudo. Tipo, ele não tinha nenhum apego por nada. Algo devia estar seriamente errado agora. David perguntou quão graves eram os sintomas, e Theo disse que eram bem intensos. Os olhos do terapeuta pessoal brilharam, e ele pediu ao Lorde que descrevesse exatamente como estava se sentindo. Com uma voz monocórdia, Theo anunciou que fora amaldiçoado. Os homens que trabalhavam sob ele pareceram totalmente confusos. Eles não entendiam quem teria coragem de amaldiçoar o próprio arquiduque. E o cara de cabelos escuros explicou que estava atualmente tentando domar alguém. Theo esclareceu que era um pássaro de cauda longa. Era super pequeno e fofo. Mas o poderoso Arquiduque do Norte estava absolutamente convencido de que aquele pássaro frágil de alguma forma lançara um feitiço sobre ele. David perguntou o que fazia sua graça suspeitar de uma maldição. Theo bateu na mesa e gritou que não conseguia parar de pensar nela. Ele estava louco para simplesmente colocá-la no bolso e carregá-la para todos os lados, para poder constantemente admirar sua beleza sobrenatural. Um silêncio tomou conta da sala. David não esperava uma história sobre um pássaro, mas tinha que admitir que era a primeira vez em anos que Sua Alteza mostrava alguma emoção, então as coisas estavam definitivamente melhorando. David declarou com convicção que ele realmente fora amaldiçoado. Normalmente, ele apenas prepararia um antídoto mágico especial para anular quaisquer efeitos mágicos. Mas, primeiro, tinham que mostrar esse pássaro para outra pessoa. Se o pássaro fosse encantado, a magia do encanto afetaria essa pessoa também. Se o arquiduque descobrisse por si mesmo que essa paixão não era mágica, seria mais fácil para ele aceitar a mudança em si mesmo. Theo disse a David que essa foi sua primeira sugestão genuinamente útil. O terapeuta ficou feliz ao ouvir o elogio. Ele saiu da sala, e então o conselheiro perguntou ao Lorde se ele realmente achava que Yuna estava usando magia. Ulis também estaria mostrando sintomas, então, mas eles descobririam a verdade ao seguir o conselho de David. O dia da caçada estava chegando, e todos aqueles nobres ricos estariam reunidos em um só lugar. Perfeito para exibir Sua Alteza, a Arquiduquesa do Norte. Ulis ficou encarregado de preparar tudo. Theo também pediu que ele garantisse que Yuna estivesse bem agasalhada. O conselheiro de repente se sentiu desconfortável e assegurou ao Lorde que cuidaria disso. Alguns dias depois, Ulis e Yuna saíram. Ele imediatamente notou que as mãos dela estavam vermelhas e ofereceu luvas. Eles estavam quase na cabana de caça onde os nobres se reuniam uma vez por mês para caçar com o arquiduque. Hoje era a primeira caçada. Yuna ainda não conhecia toda a etiqueta local. O conselheiro explicou que o rio ainda não estava completamente congelado. Mas, quando estivesse, eles poderiam patinar no gelo, mas Yuna não sabia o que era isso, então Ulis prometeu arranjar um par só para ela. Eles chegaram à cabana, e o conselheiro abriu a porta para a garota. Lá dentro, Yuna imediatamente notou vários homens.
Um deles foi direto até a protagonista e disse com entusiasmo que ela realmente era uma beldade e que os criados não estavam mentindo sobre isso. O arquiduque provavelmente estava muito satisfeito. Ulisses pediu aos cavalheiros que lembrassem de seus modos, mas eles não entendiam o que haviam dito de errado, porque a garota realmente era linda. Então, não havia nada de indecente em suas palavras. Eles sabiam que ela fora vendida em troca de pedras mágicas. Então, começaram a oferecer pedras mágicas à garota. A protagonista cerrou o punho porque realmente não estava gostando de ouvir esse tipo de conversa direcionada a ela. Ulisses perguntou, indignado, que diabos eles estão dizendo? O que está acontecendo aqui? Perguntou o arquiduque, com gelo na voz. Os nobres ficaram apavorados ao verem a cara furiosa do arquiduque do norte no segundo andar e gaguejaram. Há quanto tempo você está aí em cima? Theo ordenou que Ulisses escoltasse a dama até o segundo andar. O nobre, parecendo totalmente perdido, sugeriu que sua graça fosse caçar. Mas o arquiduque anunciou friamente que a caçada estava cancelada. Então, rápido como um raio, ele agarrou o idiota pelo colarinho e o ergueu com uma mão. Theo prometeu que ele não escaparia impune. O arquiduque apertou a mão do nobre com força e perguntou se ele estava acumulando pedras mágicas. Ele realmente achava que tinha mais do que o arquiduque do norte? Então, jogou o pobre coitado no chão. Theo disse, com a voz gélida, escutem bem e ouçam com atenção. Eles deveriam ter saído em silêncio. Mas, se entregassem as joias escondidas que estavam acumulando do Império, poderiam manter seus membros. O arquiduque queria que eu transmitisse que qualquer um que desrespeitasse a arquiduquesa teria sua vida dramaticamente encurtada. Os aristocratas entraram em pânico e fugiram imediatamente. A protagonista estava sentada no sofá esperando pelo marido. Ela nunca tinha sido humilhada assim antes. De repente, a jovem ouviu um tumulto no andar de baixo e começou a se preocupar que o arquiduque estivesse se metendo em problemas por causa dela. Mas então o homem abriu a porta. Yuna ficou surpresa ao vê-lo. Ele viu como os outros aristocratas a trataram, o que significava que Theo definitivamente não a achava mais adequada para ser sua esposa. O homem se ajoelhou diante da garota e pediu a mão dela. O rosto de Yuna se contorceu em confusão. O arquiduque imediatamente explicou que achava ter visto uma ferida na mão dela, e Yuna olhou para ela surpresa. De fato, seu braço estava marcado com arranhões vermelhos das unhas. Theo aplicou uma pasta de pedra de cura, e a ferida sarou rapidamente. Ele perguntou, preocupado, se doía muito. Em vez de responder, o arquiduque ouviu sua esposa se desculpar por ele ter sido insultado por causa dela. Pessoas importantes vieram para essa caçada, e boas relações com elas eram vitais, então ela estava realmente preocupada. Theo disse a ela para lembrar que, nessas terras, ele só estava abaixo da arquiduquesa. Em seu território, ela podia fazer o que quisesse. Theo era o mestre dessas terras, e ela era mestre dele. A protagonista refletiu sobre as palavras do marido. Ele estava certo. Ela realmente não tinha nada a temer, dado seu status como arquiduquesa do norte. Mas o desconforto persistia. Sua graça era seu marido. Ela afastou a mão porque o pensamento a deixava desconfortável. Por causa de sua reação, o cara imaginou que ela provavelmente estava chateada por estar presa ali a longo prazo. Yuna perguntou se ele ia caçar agora. Ela desabotoou a capa e explicou que Ulisses conseguirá para ela uma roupa de caça. Theo congelou, completamente sem palavras. Aquela roupa incrível fora feita sob medida para hoje, então seria uma pena desperdiçá-la. Até então, ele só a vira com vestido sem graça. Naquele momento, Theo achava que ela parecia tão leve. O arquiduque imediatamente levou a mão ao rosto. Percebendo o que estava pensando, ele ordenou mentalmente que se controlasse. Yuna perguntou se ela parecia tão estranha assim. Theo refutou suas suposições e perguntou se ela já havia caçado antes. A garota assentiu e explicou, animada, que sabia até usar um estilingue, mas nunca conseguirá acertar uma presa. Ela mesma era como um bichinho fofo. Theo estendeu a mão e sugeriu que apenas dessem um passeio no bosque. A protagonista pegou a mão dele e, com um sorriso caloroso, disse ao arquiduque que era uma ideia maravilhosa. E foi o que nossos heróis fizeram. Havia muitas flores ali, mas elas não tinham cheiro algum. Isso porque foram cultivadas com pedras mágicas, então as flores eram falsas e não tinham fragrância. Yuna sugeriu que fossem por outro caminho. Nosso herói achou que o aroma dos cabelos dela era meio agradável.
Enquanto a garota observava as outras flores, totalmente empolgada, Theo percebeu que era bom que as flores não tivessem cheiro. Fosse um feitiço ou não, não importava. A arquiduquesa era simplesmente linda, ponto final. De repente, a garota disse à sua graça que aquele seria um bom lugar para tentar patinar, mesmo sem saber o que era. Theo explicou que eram botas com lâminas acopladas, mas ele estava preocupado com o clima rigoroso, ao qual Yuna não estava acostumada. A protagonista, com um sorriso animado, perguntou se ele a ensinaria a patinar e a deslizar de trenó quando chegasse a hora. Se era isso que ela queria, então, claro, ele poderia fazer acontecer. Theo de repente notou que as mãos dela estavam todas vermelhas. Ele se xingou mentalmente porque deveria ter pegado um casaco ou algo quente para ela. Yuna tirou luvas do bolso, dizendo que o Liz as dera para ela. Eram um pouco grandes, mas pelo menos suas mãos estavam quentinhas. Então, ela começou a falar sobre como o Liz era gentil com ela e como ele sempre era atencioso. A sobrancelha de Theo imediatamente se franziu. Seria esse o mesmo Liz que enganou inúmeros lordes para tirá-los do conselho? Aquele cara estava disposto a usar os truques mais sujos para vencer a guerra, sem parar por nada. O Liz estava sempre nas costas de Theo, dando sermões como um maldito professor. E, por algum motivo, Yuna achava que ele era todo gentil e carinhoso. O Liz instantaneamente sentiu um calafrio na nuca, causando arrepios por todo o corpo e uma sensação muito ruim no estômago, mas ele achou que era apenas uma corrente de ar. Theo percebeu que era tudo por causa do presente. A protagonista decidiu que ele também precisava dar algo a ela, para que ela achasse que ele era gentil e carinhoso, mas nada parecia certo. O cara estava quebrando a cabeça, tentando pensar no que dar a ela. Ele tinha que ter algo perfeito por aí. Ao lado dele, Theo notou uma caixa vermelha e, ao abri-la, encontrou brincos com um rubi enorme dentro. Nesse momento, o Liz entrou no escritório. Ele disse que cuidara dos lordes que se destacaram durante a caçada. Notando o olhar intenso de seu lorde, o conselheiro perguntou se algo estava errado. Mas o arquiduque do norte respondeu que não tinha dúvidas de que um homem tão gentil e atencioso fizera tudo perfeitamente. O Liz percebeu que era tudo sobre as luvas. Ele sugeriu que seu lorde também desse algo à garota e imediatamente notou os brincos da mãe de Theo. O conselheiro pediu que ele reconsiderasse essa decisão, mas Theo respondeu que a garota não iria a lugar nenhum, e esses brincos eram muito mais valiosos e significativos do que umas luvas de tecido. O Liz sabia que não conseguiria convencer aquele mulo teimoso. O arquiduque se levantou da mesa, decidindo apresentar o presente agora mesmo. Ele foi até a prateleira e ordenou que seu gentil e atencioso conselheiro saísse dali. Em vez de ficar parado como uma estátua, o Liz sorriu porque era como se seu lorde tivesse ganhado uma nova vida. Theo estava radiante enquanto carregava o presente. Ele chegou à porta de Yuna e bateu imediatamente. A jovem pediu que ele esperasse um segundo, e Theo começou a esperar, impaciente, até que ela finalmente saísse. Mas quando ela saiu, ele congelou. Yuna estava usando algo muito revelador. Bastou um olhar para ela, e o arquiduque sentiu como se estivesse pegando fogo, totalmente confuso por qualquer feitiço que ela tivesse lançado. Ela imediatamente começou a se cobrir, pensando que era apenas a criada. Theo quis dizer a ela que, a partir de agora, só queria vê-la com aquela roupa, mas apenas pensou nisso. Não disse em voz alta. Theo explicou que viera deixar algo, mas como não era um bom momento, prometeu voltar mais tarde, mas Yuna agarrou seu braço e implorou que ficasse. Ela disse que não estava desconfortável de forma alguma. O cara percebeu que era algum tipo de maldição distorcida que podia controlar as reações do seu corpo. Tudo naquela sala pertencia a Yuna. E Theo disse a ela que podia pegar o que quisesse. Ela parecia algodão doce naquele hobby. Theo estendeu uma caixinha. A surpresa brilhou no rosto da protagonista no segundo em que abriu e viu o que havia dentro. A garota perguntou ao arquiduque do norte, totalmente confusa, se ele realmente estava dando aquilo para ela. E o cara, parecendo um pouco corado, assentiu. Mas Yuna não sabia o que desejar. Ela estava genuinamente feliz com o presente. Assim que Yuna agradeceu ao cara, um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto da protagonista, vendo-a tão feliz. Ele ficou só feliz por ela ter gostado. A heroína principal estava perdida em pensamentos. Se ela e o arquiduque continuassem se aproximando assim, eles poderiam realmente se tornar um casal normal um dia e viver felizes para sempre. Yuna realmente esperava que esse dia chegasse logo. Uma semana depois, eles estavam jantando juntos. A criada pessoal da heroína principal, Rei, soltou um suspiro pesado.
Aos 12 anos, ela foi para a guerra no lugar do irmão mais velho doente para defender o país e a honra da família. Os outros cavaleiros costumavam zombar dela o tempo todo, mas o arquiduque pessoalmente se encarregou de ensiná-la esgrima. Então, Rei ajudou o cara a vencer a guerra, e até a tornaram uma cavaleira honorária do Império por isso. Mas era uma droga porque ela percebeu que o cara simplesmente não conseguia encontrar alegria em nada. Rei decidiu se aposentar e segui-lo de volta ao castelo. Ela ia dedicar a vida a servir a família dele, mas sua graça já havia passado por 3 esposas, então ela começou a ficar um pouco preocupada. Ainda bem que a nova senhora da casa tinha um coração de ouro. Com uma mulher assim por perto, os caras tinham uma chance de serem felizes. Era o que Rei pensava, de qualquer forma. Mas ela estava seriamente irritada porque o Arquiduque do Norte estava sendo um total rabugento hoje. Yuna ficou totalmente impressionada com o lindo jardim. Ela perguntou ao cara quais eram suas flores favoritas, mas o cara simplesmente respondeu secamente que não gostava de flores de jeito nenhum, o que só deixou o rei ainda mais brava. Yuna ofereceu chá, mas Theo disse que apenas o levaria para o escritório. Um olhar de tristeza imediatamente tomou conta do rosto dela. O conselheiro deu uma boa olhada na arquiduquesa e, notando as orelhas nuas dela, imaginou que o mestre estava chateado com isso. Ele sussurrou no ouvido de Rei que tinha uma ideia. A garota sugeriu uma intervenção um pouco agressiva, mas o conselheiro disse que precisavam tirar Sua Alteza de cena primeiro. Rei rapidamente inventou uma desculpa para fazer o mestre se afastar por um segundo. Theo se levantou e disse a Yuna que voltaria já. Ulisses se aproximou da garota e perguntou se podia fazer uma pergunta bem pessoal. A protagonista concordou, é claro, e então o conselheiro perguntou se Sua Alteza dera a ela presentes caros na noite anterior. Ela assentiu, e o homem explicou que aqueles brincos pertenciam à falecida arquiduquesa. Essas joias são tudo o que me resta para lembrar da minha mãe. O arquiduque valorizava imensamente. A protagonista percebeu seu maior erro e perguntou ao conselheiro o que ela deveria fazer em uma situação tão difícil. Ela na verdade tinha um motivo para isso. Rei estava apenas seguindo as ordens de seu mestre. Theo perguntou à criada se ela planejava esfaqueá-lo pelas costas porque estava escrito na cara dela. Ela perguntou, indignada, porque ele estava sendo tão distante com a senhora. Ela de alguma forma estragou as coisas com ele? Mas o homem de cabelos escuros imediatamente respondeu que não era sobre ela de forma alguma, e provavelmente era que a arquiduquesa simplesmente não gostava dele. Mas pessoas que são tão frias geralmente não são muito populares. Theo perguntou se a dama havia mencionado aqueles brincos. Rei perguntou ao Lorde se ele estava falando dos brincos de rubi que pertenciam à sua falecida mãe. Agora ela entendia porque o Lorde estava de tão mau humor, mas não havia motivo para se estressar com isso. Rei sugeriu que a dama estava guardando a joia cara para uma ocasião especial, então o Lorde deveria se desculpar. De repente, Yuna os alcançou. Ofegante, ela disse que tinha algo a contar a eles. Yuna estendeu uma caixa e explicou que tudo havia sido explicado a ela, e esses brincos eram na verdade uma lembrança da falecida mãe dele. Ela não poderia aceitá-los agora. Theo não ficou surpreso que um presente assim a deixasse desconfortável. Já era ruim o suficiente ela tê-los aceitado em primeiro lugar. E Theo se desculpou por ter causado confusão, mas ainda pediu que Yuna os ficasse. Então ela soltou que não poderia usá-los. O cara de cabelos escuros ficou tenso quando a jovem de repente se aproximou dele e o olhou diretamente nos olhos. Ela explicou que simplesmente não tinha orelhas furadas. Acontece que Yuna só tinha uma pinta no lóbulo da orelha.